No último encontro, falamos da Lei Geral de Proteção de Dados e dissemos que traríamos um especialista. E é o que fizemos. Arthur, meu amigo, profissional da área, especialista. Arthur, obrigado da presença. E eu gostaria de saber de você, essa lei realmente ela veio para ficar? As empresas precisam ficar atentas? Como é toda essa dinâmica? Ok. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite e obrigado por estar com vocês aqui presente respondendo esse assunto tão importante. Sim, essa lei ela veio para ficar e ela, primeiramente, ela visa garantir os direitos individuais das pessoas, né? Porque existia uma necessidade de regulamentação disso, né? Não existia nenhuma lei. Na Europa, por exemplo, já existia a GPDR, que cuida disso especificamente um pouco mais cedo do que a nossa lei aqui dentro. Então, nós nos baseamos nela e criamos uma lei para regimentar todo esse trânsito de dados. Sim, é muito importante entendermos que veio para ficar. Existem multas pesadas e ela visa garantir direitos individuais das pessoas. A lei é para o indivíduo, pessoa física, ok? Então nós estamos falando desde o pequeno até o grande, tanto em órgãos privados como público. Perfeitamente. Todos os consumidores de dados, que são pessoas jurídicas, que usam cadastros ou listas, onde você tem identificado indivíduos personalissimamente, eles precisam tomar cuidado. Prefeituras que precisam de atualização cadastral, manipulação de dados, fluxo, governança, grandes indústrias que têm comércio eletrônico associado, pequenas empresas, mesmo que sejam manipuladoras de dados em ficha, em papel, Mark, tá? Elas também são afetadas pela lei. É importantíssimo vocês entenderem isso. Não é só o universo virtual que nós estamos falando, estamos falando do universo físico também. Por ser um assunto novo, LGPD, quais são os cuidados que as empresas devem tomar ao contratar profissionais que estão se lançando ao mercado, né? A gente sabe que são poucas as obras ainda, então eu gostaria que você desse a dica para o pessoal quais são os cuidados que elas devem ter. Legal, olha só, precisamos entender que existe um tripé que manipula isso dentro de uma empresa. Esse tripé ele é feito pela área jurídica, primeiramente, para garantir os direitos e saber se você não está avançando nenhum sinal, né? Então você precisa de uma consultoria advocatícia para isso. A segunda parte ela é de tecnologia de informação pura mesmo e trata diretamente com os dados. Como é que esse dado é manipulado, de que forma que eu acessei esse dado, de onde veio esse dado e de que forma que eu vou trabalhar esse dado depois para garantir que ele não seja furtado, que ele não seja usado de forma indevida e que não haja infidelidade dentro de uma empresa de alguém pegar esses arquivos e levar e vender para fora, tá ok? E o outro ponta desse tripé é exatamente cibersegurança ou cybersecurity, tá ok? Eu preciso impedir por meios, através de meios, obviamente, tecnológicos, né? Que alguém acesse o meu site, que alguém roube meus dados, que alguém acesse a minha empresa. Então, esse é o tripé. Ok, para garantir que as coisas funcionem. E eu consigo fazer isso através do quê? De processos que eu tenho que criar dentro da minha empresa. Esses processos têm que ser seguidos. E se existe uma coisa interessante que a gente pode falar aqui, Mark, é o seguinte: muda a cultura da empresa. Desde a sapataria na esquina até a maior empresa que você conhece, um conglomerado enorme. Tá? Ok. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei. O advogado cuida, dados, a pessoa especialista em tecnologia. O empresário, no dia a dia, como que ele pode tomar conhecimento disso aí? Como que ele inicia todo esse beabá da adequação da Lei Geral de Proteção de Dados? Legal, isso é uma pergunta muito boa também. Por você ter diversos portes de empresa, existe uma figura que ele é o curador de dados, ele é a pessoa que vai cuidar dos dados dentro da empresa. A figura desse indivíduo ela pode ser um funcionário da própria empresa, como pode ser um terceiro, não tem problema nenhum. Mas o que interessa é assim, ele precisa controlar exatamente os dados, saber o fluxo desses dados, entender de onde ele veio, para onde ele vai, como é que ele é guardado, tá ok? Isso é uma coisa. A segunda coisa, ele precisa responder às demandas das auditorias federais que virão, provavelmente, em cima disso daí, visitas espontâneas ou não, para saber como é que estão os dados, para verificar como é que você guarda o seu dado, como é que você versiona, qual é o ciclo da tua informação, porque é um ciclo de vida, né? Do mesmo jeito que a gente nasce, cresce e senesce, né? O dado também. Ele nasce, cresce e senesce, da mesma forma, tá ok? Então todo esse fluxo tem que ser controlado via processo. Existe uma pessoa
Provavelmente a lei pode sofrer algumas modificações no decorrer do período aí, devido ao quê? Você tem empresas que são muito pequenas e que você não tem como ter uma pessoa para cuidar dado, nem contratar uma empresa de fora. Então, de repente, uma EMEI, uma microempresa, alguma coisa assim, talvez sofra alteração. Mas, a princípio, não. Todos têm que ter um curador de dados. Vamos colocar dessa forma. Ok. Semana passada nos procurou um cliente, né? Ele é um cliente grande, que possui um RH com bastante funcionários, e ele está bastante preocupado com os dados que tem dos funcionários. É uma dúvida que deve ser dada a atenção devida, ou o pessoal de RH não tem que ter essa preocupação, Arthur? Ótima pergunta mesmo. Todo mundo que tramita ou transita com dados de pessoas físicas, pessoas naturais, devem estar preocupados, sim. Por quê? Primeiro, quando eu recebo um cadastro, por exemplo, de uma empresa que é minha cliente, e ela me coloca esses dados com identificação, eu preciso tomar certos cuidados na manipulação desse dado, porque uma empresa de RH ela não serve só para fazer recrutamento e seleção. Tem as especializadas, óbvio, mas ela cuida, por exemplo, de toda a política de premiação, de bônus, da vida acadêmica desse funcionário ou daquilo que ele precisa, das certificações, entre outras coisas, tá? Ele precisa seguir, sim, o que a lei pede. Por outro lado, você tem a parte de recrutamento e seleção também. Existe uma busca espontânea de usuários ou de clientes que queiram utilizar o serviço daquela empresa, e você tem as empresas contratando essa empresa de RH para buscar esses indivíduos de fora. Essa parte externa, esse fluxo, tem que estar muito bem montado. Ok? Por quê? São dados sensíveis, onde normalmente você expõe CPF, RG, entre outros dados personalíssimos, né? E-mail, ok? E você precisa ter realmente uma forma de governar esses dados dentro da sua empresa. Não só isso, também trabalha-se com enriquecimento de dados cadastrais. Então você vai fazer limpeza, você quer localizar aquele candidato, você tem que fazer uma série de pesquisas e precisa da permissão desse cliente teu, dessa pessoa física, para poder usar esses serviços e vocês também consumirem esse serviço pessoal de RH. Então, muito importante para vocês a LGPD e a forma como que você vai manipular os dados dos seus candidatos. Arthur, por ser um assunto novo, a LGPD, a gente percebe inclusive que tem poucas obras ainda dizendo a respeito. Quais são os cuidados que as empresas devem ter ao contratar empresas que estão se lançando especialistas nessa área? Muito bem. Bom, primeiramente, né, você precisa conhecer a experiência real dessas pessoas ou dessas empresas. A segunda coisa, é fundamental que haja conhecimento de governança de dados. Governança de dados, Marcos, é fundamental. Da mesma vez que você tem uma governança corporativa, você tem uma governança de tecnologia, você tem governança de dados. A Data Management Association é uma instituição, né, sem fins lucrativos, feita em nível mundial, exatamente para ajudar na parte de curadoria de dados, vamos colocar assim. Aqui no Brasil tem um capítulo da Data Management Association, ok? Ela atua em São Paulo, tem muitas empresas grandes que estão associadas e que podem ter como se fosse um selo de garantia de que são idôneas, tá? Fora isso, as empresas que trabalham com isso precisam ter experiências em manipulação de dados, ETL, quer dizer, uma série de linguagem técnica que não se aplicaria aqui no momento, mas que determinam o grau de qualidade daquilo que vai ser feito para tratar o seu dado. O dado, hoje em dia, ele é considerado o novo petróleo, né? Então, se você não tomar cuidado com quem você contrata, você pode ter vazamentos desse petróleo, que é um bem muito precioso para a empresa. Arthur, nós temos aí praticamente mais um ano para que as empresas se adequem, né? E como a gente está falando de uma lei de dados, né? A lei, muitas vezes, o advogado é o especialista, o técnico, para cuidar dela, e os dados, o especialista em tecnologia. Como esse empresário no dia a dia, ele inicia toda essa adequação, né? Como é o beabá aí? Você pode falar para o pessoal? Com certeza, com certeza. Aliás, foi muito bom para o mercado, de forma geral, para as empresas em particular, que o governo tenha adiado, né, essa entrada em vigor para valer da lei, né?
teve mais um ano, agora nós estamos aí mais ou menos faltando uns 10 meses, né? Porque o que havia sido percebido, Mark? Que a inadequação e a não conformidade era muito grande e que ninguém fez praticamente nada para poder mudar isso, tirando grandes conglomerados, principalmente do setor financeiro, que trabalha já de uma forma direta com pessoas, né, que não pode ser publicamente expostas, uma série de outras características, eles já estavam mais ou menos prontos para isso, mas o grande mainstream aí do mercado não. Então iam atuar uma série de empresas que, e você sabe que as multas são pesadas, né? 2%, podendo chegar a 2% do faturamento bruto do ano anterior. Então veja bem, é faturamento, tá? Que nós estamos falando. Você pode chegar a um limite de 50 milhões de reais. Quer dizer, isso quebra uma empresa, né? Então o governo, por bem, né, viu não explorar nesse momento esse tipo de penalização, mas sim de forma educativa fazer com que as empresas se preparassem para isso. Isso é um ponto. O outro ponto vamos aproveitar esse tempo então para poder fazer as coisas direito e agir com prudência. A primeira dica que eu te dou é a seguinte, que eu dou para o pessoal aqui é a seguinte: faça primeiro uma consulta com a sua área jurídica. Normalmente os projetos de LGPD não são capitaneados diretamente pela área de tecnologia, eles nascem na área jurídica. A área jurídica entende os processos, entende a cultura, entende o que acontece, verifica tudo isso, chama a pessoa de tecnologia. Essa pessoa de tecnologia, ela vai estudar o quê? O circuito do dado na sua empresa, independente dele ser virtualizado, ou seja, um trâmite via sistema, tá? Ou um trâmite manual. Como é que você trata esse dado manualmente? Da mesma forma. Então, você colocando o profissional para que ele possa entender como é que o dado flui na sua empresa e o elemento jurídico entender de que forma que isso pode estar agredindo algum direito, né, tanto da empresa quanto do consumidor propriamente dito, é o ideal, é a balança ideal onde a gente começa a trabalhar. Daí para frente você vai fazer assessments, questionamentos, entrevistas, você vai começar a bolar as políticas, a começar a pensar em mudança cultural, daí entra também o pessoal de RH, ok? Ou de capital humano, depende do tipo de empresa, do porte dela, e você começa a trabalhar nesse balanceamento, mas é fundamental nesse momento que você não tente fazer uma solução doméstica, é melhor você usar um profissional gabaritado para isso, ok? Arthur, obrigado da sua presença, por ter colocado todo o seu conhecimento para o pessoal que nos assiste. Imagina, e você que gostou, coloque seus comentários, faça suas dúvidas aí para que a gente esclareça, tá bom? Obrigado, valeu. Gente, prazer estar com vocês, obrigado.